Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Santana, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Lucifrancis Barbosa Tavares. Pré-aula da lição de número 2, para o dia 9 de maio de 2021. Este dia é o Dia das Mães, então felicidade a todas as mães, que todas as mães do Brasil e do mundo sejam ricamente abençoadas em o nome de Jesus. O ministério de apóstolo. Lemos em Efésios, no capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, visando com isso o aperfeiçoamento dos santos. Precisamos compreender que o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a partir de agora, você e eu haveremos de aprender e ensinar a respeito dos dons ministeriais. Estes dons se encontram relacionados em Efésios capítulo 4, versículo 11. Estas dádivas divinas são igualmente importantes e necessárias para que a igreja cumpra a sua missão neste mundo e os crentes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos ainda que o ministério apostólico, segundo os moldes do colégio dos 12 discípulos de Jesus, ou dos 12 apóstolos, não existe mais. Todavia, o dom ministerial escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11, continua em plena vigência. Por isso, precisamos orar para que Deus levante apóstolos a fim de que o evangelho seja pregado a todas as nações, a povos, tribos, línguas e nações, para que sejam abençoados em o nome de Jesus. Introdução. Logo, na introdução podemos perceber que os dons distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo, é fundamental. Somente através dos dons, esta ferramenta espiritual, para que possamos trabalhar cada um de nós, então receberemos a bênção do Senhor. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja, a saber, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e, simultaneamente, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando a sequência de Efésios capítulo 4 e versículo 11. Iniciaremos então o nosso estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Ponto de número 1. O colégio apostólico.
Aqui então podemos ver o termo apóstolo. Essa palavra é um termo grego, né? Vem do grego apóstolos e origina-se do verbo apostelein, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente como o Filho de Deus, Jesus, foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o apóstolo por excelência. Que toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. O Colégio Apostólico ficou bem conhecido na época de sua vigência. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. O Salvador os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. De acordo com algumas autoridades na palavra, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram, na verdade, eles constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Eles foram revestidos de poder. A singularidade dos 12 apóstolos está bem clara na Bíblia Sagrada. E aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Por exemplo, eles foram vocacionados pessoalmente pelo Senhor, andaram com Jesus durante todo o seu ministério, reconheceram e receberam a autoridade do Senhor. Portanto, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo. Multidões seguiam a Jesus por onde quer que ele passava e muitos se tornaram seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por Jesus. Eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério, desde o batismo do Senhor até a crucificação. Os 12 andaram com o Mestre, aprenderam a conviver e conviveram com ele, receberam a autoridade do próprio Senhor. Podemos ver que os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho a toda criatura, a toda a humanidade. Portanto, o verdadeiro apóstolo é centrado única e exclusivamente em Jesus Cristo, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. Ponto de número 2.
o apóstolo Paulo. Aqui podemos ver que o apóstolo Paulo foi um homem que entrou para ser o apóstolo dos gentios. Saulo e sua conversão foi bem notória na Bíblia Sagrada. Saulo, na verdade, foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, o caminho de Damasco, no caminho da cidade de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De perseguidor, passou a ser perseguido. De Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele foi um homem preparado para servir. Podemos ver que dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Com um grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Evangelho, da pregação de Cristo ressuscitado. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a quantos amarem a sua vinda. Mesmo assim, ele foi o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12, ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor Jesus. Requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora do tempo, o menor de todos. Entretanto, o Senhor Jesus se revelou a ele ressurreto e o ensinou todas as coisas. O apóstolo recebeu o Evangelho diretamente do Senhor. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. Portanto, Paulo viu a Cristo ressurreto. Esta era a sua credencial apostólica. Ponto de número 3. Apostolicidade atual. Podemos perceber em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, que ainda que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, visando com isso a edificação da igreja. Mas alguém pode até perguntar, ainda há apóstolos? É preciso compreender porque, no sentido estrito do termo e de acordo com sua singularidade, apóstolos
como os 12 não mais existem. A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Apóstolos foram fora dos 12, podemos ver que, mesmo assim, a carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. Então, aqui somos informados que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes se acham Paulo e Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia, conforme temos aqui em Romanos capítulo 16 e versículo 7. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Portanto, o ministério apostólico atual também é visto na atualidade. Por exemplo, não há uma sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e, infelizmente, copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, cognominado pai das missões modernas, Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Wingre, Daniel Berg, irmão André e tantos outros, em tempos recentes, foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Logo, segundo Efésios, capítulo 4, versículo 11, o dom ministerial de apóstolo está em plena vigência na igreja atual. E para concluir, podemos entender que nos moldes do colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 11, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país e em outros países, que são mesmo até inimigos do Evangelho, mas eles foram desbravadores, são pessoas portadoras desse dom ministerial, são os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Glória a Deus! Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.